Fala pessoal, tudo bem? Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ao canal Júlio Miguel Neto, seu canal de informações do Clube de Regatas do Flamengo. A gente está sempre também reagindo e trazendo as primeiras, últimas e atualizadas informações do Clube de Regatas do Flamengo. Se você chegou aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se você já é inscrito no nosso canal, muito obrigado pela audiência, pela confiança. Já deixa o like, se inscreva, acione a notificação, deixa o hype no nosso conteúdo para que o YouTube entregue para mais pessoas os nossos conteúdos, até sendo redundante. Beleza? Ontem o Flamengo empatou com o Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro e teve a sua distância encurtada pelos seus principais concorrentes e postulantes ali ao título, né? Os seus principais rivais na competição, Palmeiras e Cruzeiro. O Palmeiras no sábado goleou a equipe do Fortaleza por 4-1 e ontem de virada o Cruzeiro venceu no Mineirão o RB Bragantino por 2-1. O Flamengo empatou com o Vasco, começou com uma equipe alternativa somente com 3 titulares, o goleiro Rossi, o zagueiro Léo Ortiz e o atacante Gonzalo Plata, ele que não jogaria contra a equipe do Estudiantes, mas o Flamengo conseguiu reverter o cartão vermelho aplicado de uma forma esdrúxula, absurda e abissal na vitória por 2-1 na quinta-feira pela Libertadores. Ontem nós tivemos o Felipe Luiz que ativou o modo, pelo menos na coletiva, dos treinadores mais experientes, né? Falou sobre o calor, sobre o jogo de quinta, falou que ontem estava muito quente, que quinta teve um jogo desgastante, algumas incoerências, porque ele fala sobre não conseguiu recuperar os atletas para domingo, mas será que se domingo o Flamengo tivesse o jogo que teve contra o Vasco, no meio da semana tivesse uma partida pelo Brasileiro, ele preservaria tantos jogadores assim? Tenho minhas dúvidas. Além disso, ele diz muito sobre controle de carga, sobre desgaste, e fala que tem o melhor elenco do futebol brasileiro, mas por que ele não substitui sempre todas as possibilidades que ele tem? Ele diz que não gosta de substituir muito para não perder tecnicamente o Flamengo, né, o seu time. Mas quando você tem jogadores fadigados e cansados, você perde ele fisicamente, automaticamente você também não tem o seu melhor tecnicamente. Enfim, ontem, só para lembrar, o Robert Renan saiu com um problema de contusão e o Vasco teve a sua substituição anulada, e obviamente o Flamengo teve a possibilidade de fazer mais uma substituição. O Felipe não fez. O Felipe não completa todas as substituições que ele tem a seu favor. E ele sempre diz que tem o melhor elenco da América do Sul. Ontem disse de novo. Enfim, perguntado sobre Dela Cruz, por que ele não entrou no jogo, ele não falou, obviamente, que foi porque o Flamengo não deve ter o Jorginho para quinta-feira, ainda corre esse risco de não ter o Jorginho quinta-feira, né? E, obviamente, ele falou ali que jogadores não conseguiram se recuperar. Deixando muito claro e evidente que alguns atletas ontem jogaram no sacrifício. O Saúl é um deles, né? O Flamengo não tinha Jorginho, Pulgar e o próprio Dela Cruz. Ele já tinha o Alan como titular, ele precisava colocar mais um atleta e mesmo com 2 tornozelos, o escolhido foi o espanhol. Deixando claro que ele confia no elenco até a página 2 também, né? Além disso, ainda falando sobre a coletiva, o Felipe deixou claro que vai esperar até o último momento sobre o Jorginho. A gente vai falar sobre a verdade sobre a lesão do volante ítalo brasileiro. Estão querendo esconder para o torcedor do Flamengo que esse vídeo viralize, né? A gente desde segunda-feira vem dizendo que o Flamengo não é direto, o Flamengo não é conclusivo. O Flamengo, às vezes, até falta de honestidade com a torcida e com o torcedor. O Jorginho sentiu uma nova lesão no mesmo músculo que o retirou da partida contra o Grêmio e ficou de fora tratando na data FIFA. Todo o elenco teve 4 dias de folga, voltou na segunda, terça-feira folgou, voltou na quarta e ele sentiu de novo uma lesão na quinta-feira. Isso não foi passado para a imprensa. Ah, mas faz parte da tática. Caramba, tá passando um cara de moto aqui igual um doido. Ah, mas isso faz parte da tática para não poder dar chances ao Carpini contra o Juventude, contra o Estudiantes na quinta, meu amigo. O torcedor do Flamengo não pode ser enganado, você tem que falar a verdade. Você não tem o melhor elenco do futebol sul-americano, como o próprio Felipe Luiz diz, então por que não falar a verdade? Ah, porque talvez vai ser julgado, faltou controle de carga, o Jorginho jogou vários jogos, estourou o atleta. Meu amigo, aí o problema não é da torcida. A torcida precisa saber a verdade. E eu fui o único veículo da imprensa que banquei que o Jorginho não jogaria contra o Estudiantes e domingo contra o Vasco. E simplesmente esvaziaram as nossas notícias. Tentaram nos calar, usaram outros perfis e outros veículos muito maiores para dizer que o jogador estava treinando, que o jogador jogaria domingo, que ele animou o elenco, que animou o técnico, enganou a torcida, iludiu a torcida, mas a gente sempre pontuando, e verdade seja dito, o GE.globo também, deixando claro que estava ameaçada a atuação dele domingo contra o Vasco.
E a verdade é que o Jorginho é uma grande dúvida ainda para quinta-feira. E ontem o Felipe Luiz deixou muito claro isso na coletiva. A gente está aqui para informar o torcedor. A gente tem compromisso com o nosso torcedor, com o nosso canal, com as pessoas que vêm aqui. Você que está aqui pela primeira vez, ou você que já está acompanhando a gente, sabe da nossa característica. Tanto que ontem na coletiva eu perguntei por que não usar o Dela Cruz, deixando muito claro que ele fez isso contra o Juventude para o Dela Cruz contra o Estudiantes, porque não tinha certeza de jogar o Jorginho. Aliás, ele tinha certeza que o Jorginho não jogaria. E ontem, o Dela Cruz, mesmo o Flamengo podendo fazer a 6ª substituição, como eu expliquei sobre o caso do Robert Renan, ele não colocou o Dela Cruz, por exemplo, no lugar do Saul, que estava excepcionalmente ontem cansado. E já vinha de um jogo desgastante contra o Estudiantes, sofrendo dores no tornozelo. Ele saiu substituído naquela partida e naquela oportunidade. O Dela Cruz, por mais que ele tenha falado que não foi pensando nisso, eu tenho minhas dúvidas. O Felipe é um grande treinador, mas algumas coisas ele tem uma certa incoerência. Por que continuar com o Bruno Henrique? Tudo bem, participou do gol do Carrascal, mas não faz um bom jogo, ele não é o 9. Então, a verdade é essa. Estão querendo abafar o caso Jorginho. Estão querendo anular o caso Jorginho, usando alguns veículos que têm milhões de alcance para enganar o torcedor. E o Jorginho sentiu uma nova lesão no mesmo local, no músculo, de novo. E a chance dele não jogar quinta-feira em La Plata é gigante. Eu falei com o Mauro César na quinta-feira no Maracanã sobre isso. Conversei com todos os outros colegas ontem. As pessoas precisam prestar atenção que tem muito veículo que caminha conforme a diretoria gostaria. E foi assim, ano passado, que a oposição era a situação e hoje a situação era a oposição. Aqui a gente não tem cunho político. A gente publica e a gente informa o que apura. Ninguém está aqui de sacanagem. E estão tentando enganar o torcedor do Flamengo. O Jorginho tem uma lesão séria e até o momento o Flamengo e o departamento médico não se manifestou de uma forma correta, idônea, justa com a torcida e com a imprensa. Mas a gente também é bem informado, sabe dos bastidores do clube. E nós cravamos na segunda-feira passada, uma semana, que ele não jogaria contra o Estudiantes e não jogaria contra o Vasco. Deve ir com toda a delegação para La Plata? É possível. É possível. O Flamengo faz uma grande força-tarefa para ter o Jorginho na quinta-feira. É muito difícil a presença dele. O Felipe deixou muito claro. O Flamengo está trabalhando para ter o jogador. Você vê a decepção ontem no empate contra o Vasco, flagrado pela equipe Paparazzo Rubro-Negro, pelo Gabriel Orfa. Ele estava em um dos camarotes e flagrou o Jorginho muito preocupado com o empate. E com a vitória de Palmeiras e Cruzeiro, a distância ela é diminuída. O Flamengo não é mais o líder nos pontos perdidos. Digo isso porque o Palmeiras tem 6 pontos a disputar, o Flamengo 3 pontos a disputar em relação à tabela. Com isso, o Flamengo chegaria a 54 pontos e o Palmeiras poderia chegar a 55. Claro, tem um confronto direto no Maracanã, tem esse plus para o Flamengo, que depende só dele, mas o Flamengo tem que se ligar. Algumas coisas que o Felipe coloca de contradição precisa ser melhor explicar. Então, o Jorginho é muita dúvida, a verdade é essa, vamos falar a verdade, vamos espalhar esse vídeo para todos. O Jorginho sentiu novamente a mesma lesão num treinamento na quinta-feira, 2, 3 dias antes do jogo contra o Juventude, na volta da data FIFA. E desde lá, ele está inativo. Desde lá, ele está fora do Flamengo, nesse momento, porque ele já não tinha jogado contra o Grêmio. Então essa é a verdade. O Jorginho tem poucas chances de jogar na quinta. Ainda tem chances? Tem. São remotas? São. O Flamengo trabalha e faz uma força-tarefa? Sim. Pode melhorar? Pode. Pode, de repente, estar apto para jogar 50%, 60%, porque o Jorginho, 50%, 60%, é melhor que o Alan e o Everton Araújo juntos. Então é isso. Então, essa é a verdade. Ontem ficou muito claro isso pelo técnico Felipe Luiz. Tentaram abafar nossa notícia, desmentir, descredenciar, descreditar, enganar o torcedor, publicar falácias, mentiras. Não adianta falar que tá no Ninho do Urubu, fazer livezinha do lado de fora, fazer live lá no gramado, onde não é nem onde o jogador treina, e ficar falando que ele treinou com o elenco. Treinou com o elenco nada. No sábado ele foi a campo só na parte fisioterápica. Ele não participou de coletivo. O Jorginho foi lá para dar caminhada no gramado. Isso faz parte da fisioterapia e da recuperação. O atleta não treinou sábado com o elenco. É uma grande mentira. Teve canal e reportagem dizendo que ele ia jogar ontem. Isso é um desserviço, isso é uma mentira para o torcedor. E a gente não vai aceitar essas mentiras. A torcida precisa saber a verdade. A verdade é que o Jorginho sentiu uma nova lesão e o Flamengo está omitindo isso, que é uma grande vergonha. Eu convido a todos vocês às 11 horas da manhã participarem da Rubro News TV, que é o nosso canal primário. Você está assistindo aqui nosso vídeo, conteúdo gravado no canal Júlio Miguel Neto.
Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. De antemão, já vou agradecendo. Além disso, nós vamos falar nesse vídeo sobre a situação do enigma do Alacian. Eu conversei ontem com o staff do jogador, que deixou claro que o atleta sempre faz uma postagem independentemente do resultado de cada partida. É claro que os emojis é porque ele estava de cabeça quente, o Alacian é torcedor do Flamengo, por não ter conseguido vencer a equipe do Vasco e a vantagem ter sido diminuída. Foi o que foi passado pelo staff do jogador para a nossa equipe de reportagem, também para nosso canal, tanto o Júlio Miguel Neto quanto a Rubro News. E é claro que eles esperam por mais minutos, até porque o Felipe disse que colocou os jogadores frescos para atuar, e o Wallace era uma boa opção no banco de reservas, assim como o Dela Cruz, poderia ter um dos dois ter entrado e não entrou. Ou seja, o jogador entende que o processo é esse, está esperando uma nova oportunidade e espera ter mais minutos. Mas a chateação é não só por não estar conseguindo jogar e ajudar, como também ter tropeçado para o Vasco, depois de ter saído na frente e ver a vantagem ser diminuída pelos adversários. Essa foi a versão do staff do jogador, que de forma exclusiva conversou com a nossa equipe aqui do canal Júlio Miguel Neto e da Rubro News TV, ontem à noite, inclusive. Então, peço para você que está aqui deixar o seu like, se inscrever. Não há polêmica, o Alacian simplesmente fez um enigma, porque ficou chateado com o empate, com a proximidade dos rivais, como a gente já falou aqui, né? E também porque tem recebido poucos minutos e não está conseguindo ajudar. Mas nada de crise, ele simplesmente faz todas as postagens antes dos jogos e depois dos jogos. A gente foi checar e, de fato, todos os jogos ele se manifesta sempre antes e depois das partidas. Então, nada de enigma, nada de crise. E ele escreveu ainda, né? Processo. Ele está ciente que ainda é jovem e está no processo de esperar uma oportunidade do técnico Felipe Luiz novamente. Tá bom? Então é isso, galera. Muito obrigado pela audiência. Se inscreva aqui no canal Júlio Miguel Neto. Vamos falar a verdade sobre o Jorginho. Não deixe os caras calarem a gente. E se você não é inscrito aqui, se inscreva, me dê essa moral e oportunidade. Valeu? Tamo junto, 11 horas, todo mundo na Rubro News. Um forte abraço. Fui. Valeu.